Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. E se você ainda não se inscreveu, vai lá, dá só um cliquezinho, se inscreve no meu canal, deixa um like, uma curtida, um comentário, enfim. O canal é seu também e é através do seu comentário que eu tenho um medidor aí, né? Você não precisa acreditar ou ter como certo tudo que eu falo, porque eu não sou dona da verdade. Eu não sou pastora, nem missionária, nada disso. Mais uma vez, eu só sou alguém que viveu uma experiência, que viveu uma história e que a partir dessa experiência teve uma vida transformada. E aí eu passei a buscar mais de Deus. E as respostas que eu busco, que eu trago para vocês, eu vou procurar na palavra de Deus. E o tema de hoje é engraçado, né? É como Deus alinha as coisas, porque uma moça me mandou uma mensagem no privado hoje de manhã e me sugeriu esse tema e eu falei, nossa, esse tema é legal. E uma das meninas que eu faço a mentoria está nesse dilema. E aí eu falei assim, nossa, como Deus alinha as coisas, né? Como Ele... Então eu acredito que o tema de hoje é aquilo que o Senhor tem pra mim hoje, é aquilo que o Senhor tem pra você hoje. Então receba a minha palavra hoje, receba a minha mensagem hoje como uma conversa, né? Como uma dica, como um conselho e sempre, baseando-me na palavra de Deus. Eu só queria falar um pouquinho sobre a mentoria. Um dos últimos vídeos, alguém me comentou lá, nossa, mas você cobra. Deus não cobrou de você, né? Quando Ele te ajudou. E de fato, Deus não cobra nada de ninguém. E hoje Ele ainda não cobra, né? Nós temos livre acesso ao Pai, né? Pra gente conversar, pra gente pedir, pra gente buscar. Acontece que, infelizmente, eu digo infelizmente porque, né, isso significa, pela quantidade de mensagens que eu recebo, isso significa que as famílias estão doentes, né? Que os casamentos estão sendo destruídos. E eu me comprometi, né, a responder pelo menos uma vez, mas o número de pessoas que eu recebo é tão grande, são tantas mensagens que eu não consigo dar conselhos mais individuais só lá no Instagram, né? Então foi quando surgiu a ideia da mentoria, que nem fui eu que busquei, que procurei. Eu comecei a receber algumas meninas me perguntando se eu fazia, e aí eu fui pesquisar e fui entender sobre, peguei umas dicas com uma menina, inclusive, que faz mentoria, enfim. Então, não se sinta ofendido. Como eu disse, eu respondo no Instagram para quem não faz mentoria também, mas aí eu não consigo ir a fundo, não consigo, né, ser mais individual, não dá para ser uma coisa mais individual, porque são muitas mensagens. Então, fica aqui, né, o meu esclarecimento. Eu entendo a opinião de cada um, eu respeito a opinião de cada um, mas aquelas que podem, que querem, que acham que é um investimento, eu não vou, a minha mentoria, eu não falo que você vai receber a restauração, eu não posso dizer isso, né? Quem faz isso é Deus. Na minha mentoria, eu acompanho, né, as meninas que me procuram por 15 dias, a gente conversa, 1 hora de videochamada durante esses 15 dias, 1 hora só, não são 15 dias de 1 hora, porque senão também eu não ia fazer mais nada, né? Eu nem ia nem dormir, porque se eu atendo 20, são 20 horas do meu dia conversando, aí não dá, né? Então, nesse período de 15 dias é 1 hora de videochamada e o restante dos dias, os outros dias a gente conversa pelo WhatsApp, enfim. É uma visão, né, de cada um e eu sempre peço para Deus para Ele trazer apenas aquelas que eu posso ajudar, que eu posso dar aí conselhos
e algumas orientações, mas quem faz o processo é Deus, não sou eu, com certeza. Mas graças a Deus eu tenho colhido frutos positivos disso e Deus só confirma que eu tenho feito e estou no caminho certo, e toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, com certeza. Tá bom? Era só porque eu respondi lá no privado, mas eu achei, no privado não, no post, mas eu achei importante a gente falar um pouquinho sobre, né? Além disso, eu tenho um e-book que aí é um valor, né, bem simbólico, que tá na Hotmart. Tem o link aqui no meu canal, quando você vai no Sobre, tá lá o link, se você tiver interesse, né? O e-book saiu da mentoria individualizada. Também foi uma maneira que eu encontrei de ajudar vocês de alguma forma, porque no meu processo, todos os dias eu queria ler uma palavra, todos os dias eu queria que algo fosse direcionado a mim. E quando eu fiz o e-book, e até quando eu faço a mentoria que eu mando para as meninas, elas falam: Cá, você fez esse pensando em mim? Na verdade, sim e não, né? Não especificamente, mas no geral, porque o cenário é praticamente o mesmo, mudam alguns detalhes, né? Mudam uma coisa ou outra, mas o caos é sempre o mesmo. Então foi pensando nisso que eu fiz o e-book e que veio da mentoria, tá bom? E vamos lá para o nosso tema de hoje, que eu também já recebi aqui umas críticas de que eu demoro muito para chegar no assunto principal, mas também, meninas, queria que vocês entendessem que tudo tem um propósito, né? A gente escolhe um tema porque precisa ter um tema, mas é uma conversa aqui nossa, né? Uma conversa que eu acredito que tudo seja importante, né? A gente vive uma sociedade imediatista, né? Quero a resposta do título, rápido, vamos devagar, vive esse momento, me escute um pouquinho, ou se isso que eu estiver falando não te interessar, acelera um pouco, tá? Com amor, de verdade. O vídeo a gente faz, a gente se dedica para isso, então tente assistir o máximo possível do vídeo e absorver aí o máximo também da palavra do Senhor para sua vida, tá bom? Então vamos lá. Então a indicação, né, de uma seguidora hoje foi se existe o tempo certo de voltar, ou, né, se eles podem voltar na hora errada, se tem hora errada para ele voltar. E eu vou dizer para vocês que é difícil em algumas perguntas você ir no X da questão. Eu acho que o que vale a pena a gente reforçar e a gente entender é que quando você está num processo de deserto, você busca por respostas, né? Você clama, você jejua, você ora, você chora, você pede. Então Deus está no controle. E a gente tem que saber pedir também, direcionar a nossa oração. E uma das coisas que a gente tem que pedir para Deus é para que Ele volte transformado. Eu me lembro que essa era uma oração muito firme minha. Deus, transforma o coração dele, transforma o coração dele, transforma essa situação. Porque se ele voltasse para casa sem uma transformação, nós viveríamos o mesmo. E não é esse o plano perfeito de Deus, né? Não dá para viver a mesma coisa que você... Se já acabou antes, e se a gente cometer os mesmos erros, a gente não vai resolver o nosso problema. Então a gente precisa orar diretamente para isso, para que o Senhor atinja o coração, para que as mudanças sejam feitas e para que Ele volte na hora certa. Eu não tinha dúvidas, quando o Wagner bateu na minha porta, eu não tinha dúvidas de que aquele era o momento certo. Se as coisas iam ser perfeitas ou não, perfeita nunca é, né? Mas se as coisas iam caminhar, era a minha fé também que me fazia acreditar de que tudo ia bem. Problemas a gente tem, como eu já contei pra vocês em outros vídeos. Mas eu sabia que a volta dele era aquilo que o Senhor tinha pra mim. Porque quanto mais tempo ele ficasse fora de casa, pior seria. Mas eu já estava há 2 meses orando para que o coração dele fosse transformado, para que a vida dele fosse transformada. E eu me lembro
que quando eu conversava com ele lá atrás, eu percebia no tom de voz, eu percebia na acusação, eu percebia, sabe, em alguns comportamentos dele que ainda não era daquele jeito. E antes dele voltar pra casa, como eu já contei pra vocês, ele ficou um tempão bloqueado, sem conversa nenhuma. Quando a gente voltou a se falar, eu percebi a diferença no tom de voz dele. Já não tinha mais um tom de acusação. Já não tinha mais aquelas conversas pesadas. Então eu já sabia que Deus estava transformando. Mas o processo de transformação, gente, ele é contínuo. Ele é todos os dias. Toda hora, né? Um pouquinho. Às vezes a gente, mesmo diante de um problema, aí você fala, nossa, Deus, me ajuda aqui. Me ajuda nesse problema, porque né, isso aqui ainda não tá alinhado, vamos alinhar, né? Então, eu acredito que, assim, se você tem buscado, se você tem orado, se você tem jejuado, e se ele voltou, é porque foi Deus que trouxe ele pra você. Da primeira vez que eu me separei, por exemplo, quando ele voltou, a gente viveu o mesmo do mesmo, mas eu não tava buscando Deus. Eu não estava buscando respostas. Agora, se você está no processo, se você está buscando, então quando ele voltar, é porque é a hora. Até porque essa tem que ser sua oração. Pai, traga-o na hora certa, no tempo certo, do jeito certo. Não é do nada que ele vai voltar. Você não está num propósito com Deus? Você não está buscando pela vida dele? Então, quando Deus trouxer, é porque é a hora. Mesmo que ele não esteja ainda 100%, Deus vai alinhando. Porque você está buscando, porque você está pedindo. Então, faça essa oração, só o traga quando ele estiver pronto para voltar. Para que vocês não fiquem com todas essas dúvidas, né? Será que a hora... Eu não tinha dúvida que a hora que ele bateu na minha porta era a hora certa. Porque eu orava por isso. Eu buscava por isso. Então por que eu ia ter dúvidas? Uma vez uma pessoa me perguntou assim, mas você não tem medo dele voltar pra ela? Ou dele te enganar? Não, eu não tinha esse medo, porque eu tava buscando a Deus, eu sabia da minha busca e da minha entrega com o Senhor. Então por que eu vou ter dúvidas? Então se você tá no propósito certo, de busca ao Senhor, de jejum e de oração, não dá pra ter dúvida. Bateu na sua porta porque é pra ele ficar. E se ele entrou, continue em oração. Continue oferecendo o seu melhor. Não tem jeito. A gente não, já falei, eu vou repetir, a gente não acerta sempre. Mas mesmo quando a gente erra, a gente precisa ter aí o discernimento, né, do Espírito Santo, de que a gente precisa alinhar algumas coisas e de que ainda não foi do jeito certo, mas vai ficar. É isso que eu respondo muito, 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 que eu falo muito, o tempo todo, e eu vou falar mais uma vez. Fé é crer no que não se vê. Eu não tô vendo nada, Camila, mas eu creio que Deus vai fazer. Ele voltou pra casa, mas ele não tá restaurado, então busca, clama, ora, tenha fé. Entrou, mas vai entrar diferente, porque Deus está trabalhando. Lá onde ele estiver, Deus está trabalhando. Eu não tô vendo o que Deus está fazendo, mas eu sei que Deus está trabalhando. Cadê a sua fé? Cadê? Eu fiz um vídeo, um Reels hoje, e eu falei sobre isso. Jesus, ele incentivou os seus discípulos para entrarem, né, naquele barco, para atravessarem de um lado para o outro no mar. E quando Jesus incentivou isso aos seus discípulos, Jesus já sabia que vinha uma tempestade, porque ele é conhecedor de todas as coisas. Ele não poupou os discípulos, pelo contrário, ele sabia que naquele momento de tempestade, ele provaria a fé e a coragem dos seus discípulos. Durante a madrugada,
Jesus passou a andar por sobre as águas e os discípulos se espantaram. Os discípulos ficaram com medo, acharam que era um fantasma. E aí Jesus disse, sou eu, não tenha medo. O que a gente pode aprender dessa lição? Que caminhada com Cristo não significa não ter tempestades. Também não idealize essa... eu sempre acreditei que a volta seria o melhor. Que Deus... Eu tinha essa, mas eu não tinha dúvidas. Cuidado com as dúvidas que você deixa dentro do seu coração. Cuidado. Então, caminhar com Jesus não significa que a gente não vai ter tempestade, mas são essas tempestades que vão nos fortalecer, que vão nos firmar com fé naquilo que a gente acredita que Jesus possa fazer. Segunda lição que eu tiro dessa história é que muitas vezes a gente acha que tá vindo um problema, que tá vindo, mais um problema, mais um fantasma, mas é Jesus se aproximando para trazer a vitória para você. Creia, tenha fé. Gente, Satanás não se incomoda com quem é dele. Satanás ataca e se incomoda quem tá incomodando ele. Se você tá sofrendo as acusações, se você está sofrendo problemas, se Satanás está te acusando, está te enfrentando, é porque você está no caminho certo. Glorifique a Deus por isso. Não é fácil, eu sei, mas glorifique a Deus por isso. Os discípulos acharam que era um fantasma. Além de uma tempestade, um fantasma. Ai, que medo, né? E era Jesus. Pensa nisso. Pensa nisso. E a terceira mensagem que eu quero deixar para você aqui hoje. Jesus não vai aparecer no seu tempo. Jesus não vai dar a resposta no seu tempo. É no tempo dele. E se o seu cônjuge está batendo na sua porta e você está alinhada com Jesus, pensa nisso. Pera, eu tô buscando? Tô. Eu tô pedindo pela volta? Tô. Eu tô pedindo por restauração? Tô. Eu tô fazendo a minha parte? Tô. Então se ele bateu na minha porta é de Deus. Oi. Então tô respondendo a pergunta do título. Se você está buscando ao Senhor do jeito certo, da maneira certa, e o seu cônjuge pediu para voltar, é de Deus. As outras coisas ele vai alinhar. Tem gente que voltou, acabou. Não. Voltou, continua a busca o tempo todo. Você não vai mais buscar para ele voltar. Agora você vai buscar para ele não sair. Vai buscar para ele não sair. Vai buscar para Deus continuar a restauração. É um processo. No meu vídeo anterior, né, eu falei que a gente era aquele copinho de plástico feio, né, que não cabia nada dentro. Que estava tão quebrado que não ficava nada dentro, e que ele nos transformou no quê? Aí eu peguei um copo bonitão, eu pelo menos acho, um copo bonito, todo tananana. Mas não foi assim, um piscar de olhos. Não, Deus te moldou primeiro. Foi um processo. E o mesmo ele vai fazer com o seu cônjuge. Ai, Camila, mas quando o Wagner voltou, ele veio perfeito? Não, ele não veio perfeito. A gente se encaixou de uma maneira perfeita, porque nós estávamos com a mesma busca, né? Buscando restauração, tanto eu quanto ele. Ah, mas o meu não tá buscando, cá. Mas a palavra de Deus diz que se você pedir com fé, você e a sua casa será salvo. Então, gente, para Deus não existe eu nasci assim, eu vou morrer assim. Para Deus existe milagres, Ele opera milagres. Então Ele transforma vidas. E você precisa acreditar nisso. Ai, mas ele é ateu. E daí? Deus não pode fazer? Mais uma vez, né? As mentorias, elas são uma bênção na minha vida também. Hoje, conversando com uma outra, ela falou, eu acho que ele tem... Acho que quando elas escutam, mas eu não dou nome, né, meninas? Ninguém sabe que são vocês. E se sintam lisonjeadas, tá bom?
ela me perguntou assim, eu acho que ele tem características de um narcisista. E eu não vejo restauração de narcisista. Gente, nós estamos falando de Deus. Deus. O que é um narcisista perto de Deus? Paulo, ele perseguia, né, os cristãos. Saulo, na época, ele é perseguidor, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Tá na Bíblia. Não é isso? Então. E aí, o que Deus fez? Ele deixou de ser um perseguidor e passou a ser um discípulo de Jesus. Então não importa a situação. Se é ateu, se não é ateu, se acredita em Deus, se não acredita em Deus, não importa. Se ele bateu na sua porta, é porque Deus trouxe ele até aqui. Não é isso que você tem buscado? Ou então fala, Deus, eu só quero ele quando estiver transformado, não traz antes. Saiba pedir. O que você tem pedido? De que maneira você tem pedido? Eu não acredito que se você está alinhada com Jesus Cristo, que ele vai te entregar qualquer coisa. Não acredito. Não. Mas mais uma vez, ele requer algumas coisas de nós. Os meus vídeos são sempre tão longos, né, gente? Eu sei que muitas vezes no período de deserto a gente realmente não quer. Eu vou tentar ser mais breve. Eu vou ver se eu consigo, porque eu falo muito, né? Mas então a minha resposta pra você é: quando a gente tá na dependência de Deus, não tem o errado, tem o que ele faz. Mas é claro que Deus, ele confirma as coisas pra gente. 1, 2, 3. Mesma coisa de profecia. Eu recebi uma profecia assim, assim, assim. Não receba. Receba a profecia, mas peça pra Deus confirmar e ele vai. Ele vai confirmar 2, ele vai confirmar quando você abrir a Bíblia, ele vai confirmar quando você estiver conversando. Ele vai confirmar. Deus não é Deus de dúvidas, certo? Eu espero que o título do meu vídeo, né, que acaba sendo um atrativo para você, sim, aqui, tenha aí dado uma clareada para você. Caminhe com Deus, faça as coisas direito, busca, clama, que não tem erro, não tem. A vitória é certa e ela é garantida para você, tá bom? Beijos, fica com... me segue lá no Instagram também. Vamos? Pode ser? @kpurpurina. Sempre tem também alguma coisa lá pra você, caixinha de perguntas, enfim, textos e vídeos. Então me segue lá também, bora pra lá. Vamos pular daqui pra lá, tá bom? Fica com Deus. Deus te abençoe.